Hoje estaremos falando sobre o texto bíblico que transformou a maior autoridade em Bíblia do mundo em alguém agnóstico. Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando um pouquinho sobre essa história. Senta aí que a gente vai contar um pouquinho dessa questão. A referência temporal que a gente vai pegar hoje seria mais ou menos aí na década de 70, quando esse estudante aqui, conhecido hoje como o Bart Ehrman, né, muito conhecido aí no mundo, ele decidiu estudar e ele entrou no instituto para fazer os seus primeiros estudos, o instituto do Moody, né, chamado Instituto Moody. E ali, obviamente, estudou teologia, né, avançou um pouco nos estudos em relação à teologia e aprendeu aquela frase que todo cristão evangélico, enfim, sabe decorar da Bíblia, inerrante, infalível, palavra de Deus. Lá nessa questão, ele aprendeu isso aí e começou a defender isso aí de forma robusta, né, a Bíblia como a palavra de Deus inerrante, infalível. E a partir daí, beleza, concluiu seus estudos, ali era alguém considerado conservador, e aí foi procurar outra escola, outra universidade, outro local para estudar, e aí ele escolheu a Universidade de Wilton College. E aí nessa universidade, antes dele ir para lá, nessa universidade, os seus companheiros disseram assim, cuidado, porque naquele colégio, naquela universidade, você vai ter dificuldade de encontrar alguém, digamos, crente, né? Alguém ali da fé, né, nesse sentido assim, mais conservador que ele aprendeu lá. Então, chegando ali naquele novo ambiente escolar, ele se interessou pela área de literatura inglesa, percebendo ali que dentre os eruditos os mais conceituados do mundo, havia poucos cristãos, e havia poucos cristãos entre eles. Ele viu que a única porta de acesso a esses estudiosos para ele ali, que no caso o curso de literatura, né, seria um bacharelado, seria muito interessante para ele acessar também essa alta cúpula aí da academia, né. E aí fez esse curso de literatura, e aí naquele momento também ele conheceu um outro professor, um professor chamado de Hawthorne, alguma coisa assim, né, esse professor aqui, o professor Hawthorne, que é desse instituto aí, Wilton College. E esse professor, ele era o primeiro professor dele de grego, né, um professor muito capaz, um professor que mesmo outras pessoas dizendo que ele teria dificuldade de encontrar alguém, digamos, crente ali no instituto, né, assim, do ponto de vista mais conservador, né. Então ele encontrou esse professor, disse que era um homem muito resolvido concernente à fé, muito crente, né, muito evangélico, enfim. Porém, ele tinha um problema que o Bart Ehrman considerava como sendo um grande problema que, apesar de ser um homem muito resolvido, um homem firme em sua fé, mas ele não tinha medo de questionar a sua própria fé. Isso ele considerava como sendo um ponto assim muito fraco. Ele considerava o professor muito fraco nesse ponto aí, porque ele pensava, ele tinha acabado de sair do Instituto Moody e ele sempre dizia, olha, eu com certeza tenho resposta para todas as coisas. Então, nesse pensamento de que a Bíblia é infalível, inerrante palavra de Deus, ele achava que tinha resposta para todas as coisas. E assim, ele foi dentro dessa questão, mas mesmo assim, em aulas ali relacionadas a grego e tal, ele entrou no grego avançado, e ele percebeu que lá no grego avançado, a sua fé, ela começou a balançar um pouquinho ali, né, em algumas questões, então ele ficava meio cá, meio lá na questão, encontrando alguma dificuldade concernente isso aí. Aí terminou esse curso tranquilo, mas aí ele já fazia determinadas perguntas dizendo o que adianta você ter, por exemplo, você dizer que... Não eram perguntas que ele fazia assim, para largando a fé ou debochando, mas ele sempre se fazia pergunta porque o seu professor ali daquela faculdade era um professor que não tinha medo de colocar a sua fé em risco, de questionar a sua própria fé. Então ele fazia perguntas, por exemplo, questionamentos como o que adianta você dizer que a Bíblia é infalível palavra de Deus, se as nuances do entendimento do texto só serão acessadas por pessoas que saibam as línguas originais, uma vez que elas estão no grego e hebraico, né? Então a inspiração se tornaria algo direcionado a pessoas assim do alto clero, né, de alto conhecimento nessas áreas. Ele questionava também, era uma área que ele gostava muito do grego, ele se apaixonou muito pelo grego, e também pela crítica textual, né, começou a estudar bastante a crítica textual, e ele sempre falava assim, olha, o que adianta você dizer que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, se nós não temos as cópias, se nós não temos em mãos os originais? Nós temos cópia de cópias que os escribas fizeram, e muitas dessas cópias, algumas perfeitas e outras não, né? Algumas contendo erro, ou seja, não eram falíveis, não eram infalíveis na verdade, mas sim falíveis. Então ele já fazia esse tipo de pergunta. Aí terminando-se essa parte do curso, né, aqui, ele conheceu esse professor o incentivou a estudar, se tornar especialista em crítica textual, e assim ele procurou o maior especialista do mundo, segundo tudo isso, segundo ele aqui que estou narrando, né,
procurou o maior especialista do mundo, o Dr. Bruce Metzger, e aí, a partir daí, ele vai contar um pouquinho de como que ele iniciou esses estudos e como que ele chegou em outros níveis. Passando dessa fase, ele concluiu o seu estudo ali, e aí ele foi para outro instituto, para outro local de estudo, o Instituto de Princeton, né? O Instituto Teológico de Princeton. E aí, ali, ele entrou num curso de exegese, né? Já chegou lá sendo da área de literatura inglesa, né? Foi o curso que ele fez do bacharelado, também na área de história, segundo ele coloca, teologia também, que já era bom nessa questão, e também grego avançado, já sabia bastante. E aí, ele chegando nesse instituto, no Instituto de Princeton, ele terminou ali entrando, se matriculando imediatamente num curso de exegese. Então, a exegese ali era do Antigo e Novo Testamento, obviamente, grego e hebraico, e ali ele começou a estudar logo no primeiro semestre, fez a sua inscrição, sua matrícula ali, enfim, e começou a estudar. No segundo semestre, eles entraram em outro curso, um curso que fazia exegese do livro de Marcos, que ele cita que é o livro que ainda hoje é a paixão dele, o evangelho que ele mais gosta, assim. Ele começou a entrar nessa disciplina no segundo semestre, e a partir dali, o professor chamado, professor Collister, que seria lá o Coller, né, esse professor, esse está aparecendo aqui, né, seria o Collister, alguma coisa assim. Esse professor que eu vou colocar aqui para você, ele era o professor da disciplina de Marcos, e aí esse professor, um professor também, ele considerou cristão, tranquilo. Aí esse professor pediu para que eles fizessem uma análise do livro de Marcos para passar nessa disciplina, nesse curso. Ele deveria ler todo, saber ler o Evangelho de Marcos todo, completo, né, tudo. Uma semana antes dessa questão, o Bart Ehrman disse que decorou todos os vocábulos do texto grego, né? E aí, do texto grego de Marcos, beleza. Mas o estudo de Marcos ali era para você conseguir ler todo o Novo Testamento, você deveria ser capaz de ler tudo em grego, e deveria ser capaz de fazer exegese de passagens significantes ali, e no final você apresentaria uma monografia. No final ele apresentou aquela monografia, né? Ele escolheu um texto de Marcos, capítulo 2, e versículo 25 a 26, quando é aquela parte que Jesus confronta ali os fariseus, dizendo: vocês não leram que Davi entrou uma vez na casa do Senhor e pegou alguns pães lá que não era permitido a ele, mas somente ao sacerdote ou ao sumo sacerdote. Ele fez isso na época de Abiatar. Como ele era um conhecedor já de crítica textual, ele sabia que naquele texto há uma espécie de problema ali, uma dificuldade, em que você tem alguns manuscritos ali que colocam informações diferentes, ou a discussão que você tem é basicamente que o que foi feito ali, quando você compara aquele texto com 1 Samuel capítulo 21, você encontra uma certa divergência. Então existe uma discussão ali, que quem fez exatamente quem era o sumo sacerdote na época que Davi entrou, não seria Abiatar, mas sim seu pai, Aimeleque. Ele pegou aquele texto, fez uma monografia muito boa, segundo ele, fez uma defesa exaustiva perante o professor, o Collister, né? E aí o professor, ao observar aquilo, ele estava convicto que o professor iria receber aqueles argumentos que ele fez. O professor só escreveu uma linha dizendo assim: talvez Marcos tenha errado, né? Talvez Marcos tenha errado. E aí esperou um pouquinho aí, ele fez aquela conclusão: talvez aqui Marcos errou, alguma coisa nesse sentido. E a partir daí o Bart Ehrman disse que a vida dele já não foi a mesma, porque mesmo já tendo aqueles primeiros questionamentos lá, saindo ali do Instituto de Wilton Collor, ele já fazia questionamentos ali, porém, entretanto, todavia, agora as portas se abriram. Então ele diz que a partir daquela análise do professor, as portas se abriram. Eu sei que aqueles que são mais apressados não chegaram nessa parte do vídeo, mas o vídeo é mais um chamativo, né? A capa é chamativa desse jeito. Essa expressão que tem a maior autoridade em Bíblia do mundo é uma expressão que aparece exatamente nos livros do Bart Ehrman, né? Se você olhar nos livros dele, naquele livro que Jesus disse, não disse, em cima tem a maior autoridade em Bíblia do mundo. Então eu peguei essa frase dali. E outra questão, claro que não foi exatamente o texto que derrubou o Bart Ehrman, o levando ao agnosticismo, depois o ateísmo, por aí vai, mas um conjunto de coisas. Mas esse texto ele foi base para isso. O professor fez um comentário e esse comentário terminou atingindo de cheio o coração do Bart Ehrman, e a partir daí ele se lançou cada vez. Mas aquilo já tinha ali um desejo no seu coração, a vontade de aprender, de ficar buscando. Ele sempre dizia: eu vou aonde a verdade estiver, ainda que isso comprometa a minha fé, alguma coisa assim, mas ele sempre foi. Eu sei que os apressados não chegaram nessa parte, mas aqui eu já expliquei antes que alguém comente: não, mas não foi o texto bíblico, aí foi exatamente o professor que falou e tal e tal. Mas é isso, né? Então essa história aí do texto bíblico que realmente transformou a maior autoridade em Bíblia do mundo, né? A maior autoridade em Bíblia do mundo
em alguém agnóstico, agora já está aí no ateísmo, e é um dos grandes inimigos, aí, um dos 5 maiores inimigos do cristianismo, nesse sentido, desse cristianismo mais conservador, digamos assim. Então, basicamente isso, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia essa história, deixa aqui nos comentários, se gostou também, comenta. Se você já leu alguma obra do Bart Ehrman, não recomendo para quem tem a fé fraca, né, mas se você quer ler apenas para ter conhecimento, né, saber das coisas, né, quem é um estudioso tem que ler tudo e fazer as suas análises. Obviamente, se você quiser ler alguém que combata o Bart Ehrman, você vai procurar o Daniel Wallace, né, até aí os debates que o Daniel Wallace fez aqui no Brasil, as palestras, na verdade, e vários debates que o Daniel Wallace fez com o Bart Ehrman. Então, o Daniel Wallace é esse senhorzinho aqui que você pode estar buscando informação. E valeu, acho que eu falei o que tinha que falar, é isso. Tudo que eu falei aqui está exatamente, são palavras do Bart Ehrman aí, quase tintim por tintim. Valeu, fui.